E o programa Pauta do Dia conversa hoje com o André Lucas Paz, ele que é secretário executivo do CEDICA, o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente de Roraima. Bom dia, André, seja bem-vindo ao programa Pauta do Dia. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero, em nome do Conselho Estadual, agradecer as portas abertas e dizer que estamos sempre à disposição para fortalecimento da garantia dos direitos da criança e do adolescente no nosso Estado. Muito bem, André. Para já começar falando mesmo desse assunto aí, como é que é o trabalho de vocês da rede de proteção? Porque é uma rede de proteção, né? Não é só o CEDICA, tem os conselhos municipais também, tem o Conselho Federal. Como é que funciona essa rede aqui no Estado? Então, o Conselho Estadual, ele age na esfera estadual, né, diretamente ligado ao governo do Estado, através da Lei 053, né, lá de 1993. A gente foi fundado e foi criado e vinculado ao governo do Estado, né? E aí agindo no papel, né, enquanto Estado. Mas dos municípios existem, né, os conselhos municipais, os conselhos tutelares, né, que agem diretamente como agentes protetores. E nós, enquanto Conselho de Direitos, e tanto na esfera estadual ou na federal e na municipal, né, vale ressaltar, nós agimos apenas como agentes promovedores da política, né? Nós somos um órgão, né, que tem o papel de fiscalizar, de promover, né, de vez em quando dar aquela cutucada no governo e dizer, olha, precisamos fazer assim, né? Somos um órgão, né? Que eu costumo dizer, nós somos o órgão pensante do governo enquanto política pública de atenção à criança e adolescente do nosso Estado, né? As denúncias aqui no Estado, elas são muito constantes, os casos que acontecem no Estado são superiores ou inferiores em relação ao restante do país? Como é que é essa situação, André? Então, infelizmente, né, o Estado de Roraima, né, há um relatório anual que sai através do Ministério da Segurança Pública, ele diz que Roraima lidera os rankings nacionais de casos de violação de direito da criança e adolescente, né? Nossa. E aí vale ressaltar, né, que somos o líder, né, na violência sexual de criança e adolescente. O Conselho Estadual, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, né, vem implantando, né, dentro do Estado de Roraima um sistema que é chamado Sistema CIPIA, né? Esse sistema ele é de uso restrito, né, dos conselheiros tutelares, ali onde eles vão fazer, né, diariamente os relatórios, né, de atendimento que são efetuados, né? E com esse sistema a gente vai ter uma verdadeira relatório citacional do nosso Estado, né? Nós temos, né, esse relatório do Ministério da Justiça que fala que nós lideramos, né? Mas, infelizmente, nós não temos o controle, né? Como assim? Esse controle, como eu posso te dizer, é o controle regional, né? Nós não sabemos qual é o município que mais tem casos, né? Infelizmente, né? Nós não sabemos quais são os casos, né? Não sabemos quais são os violadores dessas crianças e adolescentes, né? Infelizmente. Mas com a implantação desse sistema do Estado, nós vamos ter mais ou menos uma ideia real e diária de quantos casos, quem são os violadores, quais são as violações que nós temos no nosso Estado. Ou seja, vai aumentar um pouco mais o acesso à informação, né? Isso. Aí a gente vai ter o controle das informações, né? E aí eu costumo dizer que o número de crianças e adolescentes que são, né, atendidas, nós vamos ter, né, de maneira constante. Infelizmente, podemos ver que o número de casos vai subir, né? Mas o número de casos subindo é mais justiça sendo levada às crianças e adolescentes que foram violadas, né? Então, assim, infelizmente, esses casos, né, fazem parte do dia a dia do nosso Estado, não podemos dizer que não, né? Mas, através desse sistema
né, e o aumento, lógico, né, das denúncias. Por isso que eu preciso dizer aqui também, né, que a população é uma grande parceira nossa, porque precisa denunciar, não é só saber, precisa denunciar. Nós temos o Disque 100, que é uma ferramenta do governo federal, né, que é totalmente gratuita e anônima, ninguém vai saber seu nome, seu endereço, né? É impossível alguém saber que foi você que denunciou, né? Então, assim, é levar a justiça para o número de casos que nós temos no nosso estado. Essa liderança péssima que Roraima tem hoje, né, em relação ao país, você atribui isso a quê? É o número de denúncias que vem aumentando cada vez mais, ou é realmente a prática do crime contra a criança e adolescente? Que de repente tem Infelizmente, aumentado ultimamente aí, nos últimos anos em Roraima. isso. Infelizmente, né, Roraima lidera o número de casos praticados, né? Isso significa o quê? Isso significa que o número de crianças e adolescentes que são violentadas pelos seus pais, né? Vale ressaltar que o violador não é uma pessoa desconhecida, né? Muitas vezes é o pai, é o padrasto, é um amigo da família, né? Aquele amigo que a mãe, que o pai confiou, né? Que pensou que era uma pessoa de confiança, infelizmente pratica esse crime, né? Nos últimos anos, em parceria com o governo do estado, o CEDICAR ele vem fazendo grandes ações de conscientização, né? Mas, infelizmente, eu até brinco dizendo que a gente, às vezes, enxuga gelo, a nossa sensação de enxugar gelo, né? Mas, é como já foi falado anteriormente, né? O número de casos registrados subindo significa que a população está tendo consciência, né, dessa necessidade de denunciar. Entendi. E a nossa legislação precisa também ser um pouco mais rígida com esse tipo de pessoas, né, o André? Porque são situações assim que causa pânico, causa nojo em nós que somos pais de família, em saber que os próprios pais, sabe, parentes muito próximos ali da criança são os maiores abusadores. Isso é terrível, é uma coisa que eu não consigo ver isso com naturalidade, entendeu? Certo. Então, falando de legislação, né, nós temos a Lei 8.609, que é a lei do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né, nós temos o Código Penal, né, e a Constituição Federal. Hoje já tramita no Congresso Federal algumas alterações no Código Penal, né, inclusive agravando os crimes cometidos contra crianças e adolescentes, né? E isso é muito bom, né? Porque vem trazendo, né, a necessidade de combater, né? Infelizmente, né, esses casos são julgados, né? Mas até o julgamento demoram de 5 anos, 6 anos. Nós temos casos em Roraima, né, que o julgamento demorou até 10 anos, né? Ou seja, a própria justiça, né, mesmo com todo esforço, vale ressaltar dos nossos colegas da justiça, nós ainda temos, né, uma É muito justiça muito amorosa, né? lenta. Isso. Quando eu cheguei aqui no estado, lá pelos meados aí de 97, 1997, e aí até 2000 e alguma coisa, a gente tinha notícia de que era muito grande a quantidade de meninas, né, de adolescentes grávidas aqui no estado, especialmente ali no município de Iracema. Como é que está a situação hoje? Isso mudou? Isso continua? Houve algum tipo de ação para que essa situação ali de Iracema mudasse? Você tem informações sobre isso? Então, o número de meninas grávidas, né, de adolescentes grávidas no nosso estado, né, ainda é crescente, né, e isso é uma situação nacional, né, entanto que o governo federal ele implantou, né, a semana da conscientização,
né, da gravidez na adolescência, né? O estado de Roraima, ele tem uma situação um pouquinho diferente dos demais estados, né? Porque nós vivemos, né, dentro de um estado onde a maioria da população é indígena, né? E aí, em alguns casos, o casamento de jovens indígenas, né, ainda é algo cultural, né? É algo cultural, né? Nós sabemos muito bem disso. Mas, lógico, que nós, em parceria com as ONGs, né, vemos sim fazendo campanhas de conscientização, né? O estado de Roraima tem uma particularidade muito grande, né? Como demais países. Vale ressaltar que nós não estamos falando de questões, né, de gênero, né, de sexualidade, né, mas estamos sim dando, né, consciência, né, para os adolescentes sobre o uso de preservativo, né, tanto para que eles não possam gerar filhos, né, mas também para a saúde deles, né? Mas lógico que não é nós, a gente tem essa discussão, né? Que não é papel da escola ensinar nossos filhos a coisas que eles já devem de casa, né? E aí nosso papel, né, é também conscientizar o pai e a mãe, né, que ele tem esse dever, né, esse dever de instruir, esse dever de educar, né? E lógico, né, não posso dizer profundamente sobre dados, né, mas posteriormente a gente pode estar conversando, né, e aí eu posso apresentar dados da própria maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Perfeito. Mas essa questão da educação, é claro, todo mundo sabe, desde de muito cedo, de que a educação realmente tem que começar em casa. São os pais que dão educação aos filhos. A escola, ela ensina outras situações, o ensino técnico, enfim, mas a educação realmente tem que começar de casa. E muitas vezes, o André, você não tem assim um pai ou uma mãe que dê um exemplo, né? E aí a coisa desanda, né? Então, é importante que você, pai, que você, mãe, tenha bons exemplos para dar para os seus filhos, porque assim a criança ela se espelha no pai e na mãe para poder agir lá fora. Você vê uma criança violenta na escola, com certeza ela deve ter um histórico de casa. Ela vê a violência, vê o pai batendo na mãe, vê os dois brigando sempre, entendeu? Então ela vai aprender o quê? Ela vai aprender a violência, vai aprender a agredir os coleguinhas. Então é realmente complicado, mas é muito fácil de se entender. Basta que você tenha bons exemplos para dar para os seus filhos. André, em relação às crianças migrantes, né? A gente recebeu aí nos últimos anos centenas de milhares de pessoas que vêm da Venezuela, correndo da fome, correndo daquele regime ditatorial que existe lá até hoje. E aí, como é que os conselhos, tanto o estadual como os municipais, a rede de proteção, de uma forma geral, tem acompanhado essa vinda dessas crianças para cá, às vezes, muitas delas até desacompanhadas dos pais, né? E algumas também sendo exploradas aí nos semáforos, a gente vê muito isso, passam nos semáforos, tem sempre indígenas o Aral, se eu não me engano, estão ali sempre com a criança no colo, bem novinha, tentando pegar um dinheiro, alguma coisa. Como é que a rede de proteção acompanha essa situação? Então, a gente vem acompanhando de perto, né? Inclusive, há 2 semanas atrás, o Conselho Nacional esteve no estado de Roraima, né? O CONANDA esteve no estado de Roraima, né? Onde eles pretendem alterar uma resolução conjunta com a DPU, né, que fala sobre esse atendimento a crianças e adolescentes migrantes, né? Uhum. O Estado brasileiro, ele desde 1990, né, com a aplicação do ECA, né, com a programação do ECA, né, ele se tornou um Estado de direito, né, tendo assim a sua prioridade absoluta a criança e adolescente.
a aplicação do ECA, né, o Estado brasileiro, ele passou, né, a ser um Estado promovedor da política pública em proteção da criança e adolescente, né? O que isso significa? Significa que nós, enquanto Estado federativo, enquanto Brasil, né, a partir do momento que a criança adentra o nosso Estado, né, o nosso território, ela passa a ser um ser de direito, detentor de toda, né, garantia de direito que a nossa rede oferece, né? Ou seja, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ele não faz diferenciação entre venezuelano, brasileiro, haitiano, né, boliviano. Enquanto estiver na faixa etária dos 0 a 18 anos incompleto, né, ou seja, até 17 e 11 meses, né, são detentores na nossa proteção integral. Né? Lógico que o próprio CONANDA, na resolução 181, ele fala desse atendimento especial às culturas tradicionais, ou seja, aos povos tradicionais. Né? E aí a gente vem acompanhando de perto, né, essa discussão de atendimento, né, e em especial aos casos de crianças que estão nos sinais. Né? Lógico, eu volto a falar aqui que é o nosso papel, mas não tirando no nosso papel, né, precisamos também chamar a FUNAI, a FUNASA, para virem somar com a gente na construção desse fortalecimento e esse atendimento especial, né, a essas crianças e adolescentes. Perfeito. A gente está hoje aqui com o André Paes, ele que é secretário executivo do CEDICAR, o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado de Roraima. André, a gente está já na última semana de maio, né, e ainda estamos no período da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022. E quando a pessoa vai doar, ela também pode, quando a pessoa vai declarar o imposto de renda, ela também pode destinar uma parte, né, desse imposto para os conselhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ainda dá tempo, ainda faltam alguns dias aí para o final do mês, né? Muita gente ainda está atrasado, assim como eu, por exemplo, ainda não consegui entregar a minha declaração, mas existe um dispositivo que a pessoa pode doar, não é isso? Explica para a gente como é que se faz isso. Isso mesmo. Você está bem atrasado, né? Porque nossos colegas da Receita Federal, né, ouviram nossos pedidos e deram um prazo a mais até o dia 31 de maio para a gente poder fazer as declarações. É muito simples, né? O seu próprio contador, com a sua autorização, ele pode efetuar esse procedimento. Né? No momento que você estiver preenchendo a sua declaração no modo completo, né, ela vai dar a opção de destinar ao fundo. Né? A pessoa física, no caso, é o que está no período da Receita Federal, ela pode declarar até 3% do seu valor. Né? Vale ressaltar que esse valor ele não vai ser nem acrescentado e nem diminuído da restituição futura. Né? Por quê? Porque o imposto que seria levado para o governo federal, para os cofres federais, né, vem diretamente para o Estado. Como assim? Ele para de seguir todo aquele mar de burocracia, né, para posteriormente ir para a política ou não, ou ir para outra área, né, do governo federal, ele vem diretamente para o Estado, né, ou seja, vem para o nosso Estado. Né, e aí o Conselho Estadual, né, vendo a necessidade, ele abre um edital. Esse edital é um edital muito especial, né, onde ONGs, né, ou grupos, né, aquela escolinha de futebol lá do Baliza, lá de Caracaraí, né, estando devidamente toda credenciada, lógico, os seus documentos em dia, ele pode, né, apresentar um projeto para a gente e nós, através do nosso colegiado, né, aprovarmos um plano de aplicação. Né? E aí esse plano de aplicação, né, vai fazer esse recurso chegar até as nossas crianças e adolescentes. Né? O fundo, quando ele foi instituído em 1990, né, ele foi instituído como uma forma, né, de auxiliar o desenvolvimento da política pública. Né? Porque nós sabemos que, às vezes,
o próprio governo ele não tem o poder de chegar até aquela pequena comunidade, né? Mas através do fundo, nós podemos auxiliar o desenvolvimento da política pública em prol das nossas crianças e adolescentes. Perfeito. Então, você aí que ainda não preencheu sua declaração, assim que nem eu, né? Mas eu vou fazer isso amanhã, no máximo até amanhã. Já vou destinar aí essa doação para um conselho. Pode ser conselho estadual, pode ser qualquer um conselho municipal também, não é isso, André? Isso. Hoje em Roraima, nós temos 9 fundos, né, credenciados, né? Nós temos Boa Vista, Mucajaí, Bonfim, Alto Alegre, Cantá, Caroebe, Mucajaí, Rorenópolis, São João da Baliza e Iramutã, que estão com seus fundos credenciados e aptos, né? No momento que você for fazer sua declaração, lá vai aparecer. Se você quiser doar os 3% para o fundo estadual, vai aparecer lá, Fundo Estadual do Direito da Criança e Adolescente. Se você quiser doar para o Fundo Municipal, você vai acrescentar lá Fundo Municipal. E aí vai aparecer todos os fundos aptos no estado de Roraima, né? Perfeito. Que são esses 3. Perfeito. André, para a gente finalizar, uma pessoa que, de repente, tem notícia de que uma criança esteja sendo violentada, sendo agredida, seja no vizinho, seja algum parente, como é que a pessoa deve fazer para ajudar essa criança que esteja nessa situação de vulnerabilidade social? É muito simples e é muito importante essa sua pergunta, né? Porque nesse mês de maio, também conhecido como o mês de maio laranja, né? E que é também o mês do 18 de maio, né? Que é o dia de combate e enfrentamento à violência sexual, né? E o mês de maio, maio laranja, ele tem esse papel, né? De incentivar, de conscientizar a população sobre a importância de denunciar casos como o senhor falou. Né? É muito simples, né? Se você quiser, você pode discar 100, né? E aí um sistema vai levar diretamente para os nossos atendentes que são lá em Brasília, né? Vai ressaltar, é totalmente gratuito, anônimo. É uma rede nacional, né? É uma rede nacional, totalmente gratuito, anônimo, né? E aí eles vão lhe ouvir, vão fazer todo o procedimento, e aí essa denúncia ela vai cair no conselho tutelar mais próximo daquela região, né? Ou se a pessoa tiver com uma disponibilidade, ela pode estar ou ligando para um conselho tutelar, né? Que os números estão nas nossas redes sociais, né? Quem quiser saber mais, pode acessar as redes sociais do CETICAR, né? No Instagram, no Facebook, né? No site do governo, né? Como nós somos vinculados ao governo do estado, né? Uhum. Lá nós temos todas as listas de todos os conselhos tutelares do estado de Roraima, né? E aí você pode estar procurando o conselho tutelar mais próximo. Se você não conseguir se conectar com o conselho tutelar, basta discar para a Polícia Militar, né? E aí a Polícia Militar vai fazer esse atendimento, vai chamar o conselho tutelar, a Polícia Civil, né? Porque nós trabalhamos em rede, né? O Conselho Tutelar está diretamente ligado à Polícia Civil, à Polícia Militar, né? E esse atendimento é especializado. Perfeito. Muito obrigado, então, pela sua entrevista. Foi realmente bastante esclarecedora da situação de Roraima frente a essa situação frente ao país, né? É lamentável, é muito triste, mas vamos cada um de nós fazer a nossa parte para ajudar a salvar as nossas crianças, né, André? Porque se cada um fizer a sua parte, se cada um ajudar, denunciar alguma situação que tenha conhecimento, eu tenho certeza que a gente vai sair desse ranking rapidinho, não é isso? Muito obrigado, André. Conversei aqui com o André Lucas, ele que é o secretário executivo do CEDICAR, e deixar aqui o espaço aberto sempre que tiver novidades. Sinta-se à vontade para retornar, para a gente ter mais essa conversa aí por mais um tempo. Perfeito, eu que lhe agradeço, as portas abertas. Estamos sempre, né, disponíveis para possíveis campanhas, né, para possíveis informações, né? Sinta-se que o Conselho Estadual é um amigo da população, né, em todas as informações, né, e vamos proteger nossas crianças e nossos adolescentes, né,
dando uma qualidade de vida melhor para eles, né, denunciando, Disque 100, faça a sua parte, né, nós sabemos que, infelizmente, nós somos o estado líder, né, mas não podemos ficar calados, né, temos que combater. Com certeza. Tá bom, muito obrigado, André, e até a próxima. Nós conversamos, então, com o André Lucas Paz, ele que é secretário executivo do SEDICAR, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado de Roraima. Obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista.